Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre a origem e radiação dos sinapsidas. O meu grupo é composto por João Paulo, por mim, Maísa e Vanessa. Sinapsida é um grupo de cordados que inclui os mamíferos e todos os animais mais próximos deles do que de outros amniotas. Esses incluem os mamíferos e seus predecessores extintos, geralmente chamados de répteis similares a mamíferos. A linhagem dos sinapsidas foi o primeiro grupo de amniotas a radiar amplamente em habitats terrestres. A distinção dos sinapsidas em relação a outros amniotas é devido à existência de uma fenestra temporal, abertura na lateral do crânio, logo atrás da cavidade ocular. Essas fenestras temporal, ou seja, essas aberturas, fornecem novos pontos de fixação para a mandíbula, gerando uma mordida mais forte. Uma das tendências evolutivas dos sinapsidas é uma dentição especializada, uma melhor postura, uma audição também especializada. A linhagem dos sinapsidas foi o primeiro grupo de amniotas a radiar amplamente em habitat terrestre. Durante o período carbonífero e por todo o Permiano, os sinapsidas eram os vertebrados terrestres mais abundantes. E do início do Permiano até o Triássico, eles eram animais médio a grande porte. Os dois principais grupos de sinapsidas não mamíferos foram os pelicossauros, surgiram no final do Carbonífero, mais ou menos há 300 milhões de anos atrás, e durante a maior parte do Permiano, seus membros foram os mais abundantes e notáveis tetrápodes terrestres. Os pelicossauros foram os primeiros amniotas carnívoros a surgir no planeta, mas também existiam formas herbívoras e alguns atingiam mais de 3 metros de comprimento. Os pelicossauros eram criaturas bastante semelhantes a lagartos. Temos um pelicossauro bem conhecido, que é o Dimentro, que ele é um animal frequentemente usado em desenhos animais. Já os terapsidas eram os mais avançados dos sinapsidas, aparecem em meados do Permiano. Nele incluíam animais herbívoros e carnívoros, desde criaturas do tamanho de um rato a animais com toneladas. Alguns dos terapsídeos eram animais grandes, pesados e de movimentação lenta, e alguns deles podem ter se agregados em bandos, o que fazem até hoje. Outras formas herbívoras eram pequenas e superficialmente similares aos roedores. Os terapsídeos carnívoros incluíam animais grandes e de aparência feroz, os quais podem ter tido um papel ecológico semelhante ao dos grandes felinos atuais, alguns menores, mais parecido com as raposas, e outros do tamanho de um coelho. A diferenciação dos primeiros mamíferos ocorreu próximo ao limite entre o Triássico e o Jurássico, cerca de 215 milhões de anos atrás. Seus ancestrais diretos foram pequenos sinodontes. O ponto de transição mamaliana é tradicionalmente marcado pela articulação mandibular e também por alguns traços derivados do crânio. Possui um osso dentário contendo dentes que formam a metade rostral da mandíbula. Os sinodontes eram o grupo que deu origem aos mamíferos, enquanto os sinodontes eram terapsídeos atualmente derivados
Outras linhagens podiam ser consideradas igualmente derivadas de uma forma particular, incluindo os dinsinodontes, que eram herbívoros especializados. A evolução dos sinodontes foi, em geral, caracterizada pela redução do tamanho corpóreo. Alguns dos primeiros sinodontes eram do tamanho de cachorros no Triássico Médio. Os carnívoros sinodontes chegavam apenas ao tamanho de um coelho. Os primeiros mamíferos no final do Triássico tinham menos de 100 milímetros, enquanto os sinodontes contemporâneos eram somente um pouco maiores, aproximadamente do tamanho de um camundongo. Os sinodontes apresentavam uma variedade de características derivadas, as quais os tornavam mais semelhantes aos mamíferos. Os mamíferos atuais são caracterizados por dois traços que são pelos e glândulas mamárias, que nenhum destes dois traços é preservado no registro fóssil, na evolução dos sinapsídeos, no qual estas características foram adquiridas. Outro traço típico da maioria dos mamíferos atuais é a viviparidade, dar à luz a um jovem ao invés de botar ovos. Os membros também evoluíram para se deslocar de forma ereta para a frente em vez de lado para lado, como nos répteis comuns, permitindo respirar de forma mais eficiente durante a locomoção e também serem capazes de mudar de direção mais rapidamente, a fim de captar pequenas presas num ritmo mais rápido. Isso ajudou a tornar possível sua maior existência metabólica. Crê-se que, em vez de correr atrás de suas presas, adotaram estratégias de surpreender suas presas usando suas capacidades de melhor locomoção. Os mamíferos estão distribuídos praticamente em todas as regiões do globo terrestre, incluindo a Antártica, onde focas são encontradas na zona costeira. No Polo Norte têm sido encontrados ursos polares. Mamíferos são encontrados em todos os continentes remanescentes, em ilhas e nos mares e oceanos da Terra.